Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos iniciando mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o nosso seminário à distância, seminário teológico à distância, e você pode se matricular por esse número que eu vou colocar aqui agora. Esse número que é 92037604. Este é o nosso WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, 92037604. Certo? Então hoje, 26/1, nós estamos estudando a doutrina da salvação. E na nossa Ordo Salutis, ou seja, a ordem das doutrinas, nós estudamos a salvação planejada na eternidade, como é que se percebe, como é que se lê, como é que se compreende do ponto de vista calvinista e arminiano. Nós vimos a salvação executada, a morte, ressurreição, ascensão e glorificação. Nós vimos a salvação recebida através da conversão, do arrependimento e da fé, a regeneração, a justificação, e hoje nós vamos ver a adoção. Nós estamos caminhando para a adoção e santificação, que são as duas últimas doutrinas da doutrina da salvação. Então diz assim a leitura para nós nesta noite: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então hoje nós vamos estudar sobre readoção. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que nos ajude a ensinar a tua palavra, por tua graça, por tua misericórdia, reconhecendo a nossa insuficiência, mas também reconhecendo a tua suficiência. Então, por meio do teu Espírito e para a tua glória, em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Quando nós estudamos a ordem da salvação, ou seja, como é que ocorre esse processo salvador, salvífico, nós vemos que algumas coisas acontecem simultaneamente, como o caso da conversão, regeneração, justificação, santificação posicional, adoção. Então estas coisas acontecem ao mesmo tempo. Continuando a esse processo inicial da salvação, nós temos a doutrina da santificação, que é um processo que vai ocorrer durante toda a nossa vida. E, finalmente, nós teremos a glorificação, que é a retirada da presença do pecado e nos transportar para a presença de Deus para toda a eternidade. Então hoje nós vamos estudar sobre adoção. E quando a gente estuda adoção, nós estudamos sobre... A primeira coisa que a gente vê é a etimologia da palavra. Então, eu ainda acho que não disse meu nome é Gilberto Rebouças, para aqueles que não me conhecem, e este é o nosso seminário, que pode ser seu,
Desculpe. Seminário teológico à distância. O seminário que foi concebido para abençoar as pessoas que estão longe. As pessoas que estão no campo, os obreiros, aqueles que querem estudar a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade. Então, a palavra adoção, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, é huiothesia. E ela significa adoção. Ela vem de duas palavras, de um substantivo e de um verbo. Do substantivo huios, que quer dizer filho, e do verbo titemi, que quer dizer pôr ou colocar. Então, adotar é pôr ou colocar como filho. E nós vamos agora para a definição. Como é que se define, como é que os estudiosos definem a palavra adoção? Wayne Grudem define da seguinte maneira: a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros da sua família. O Millard de Erickson, ele diz assim: a adoção é a transferência de um estado de alienação e hostilidade para um estado de aceitação e favor. O Stanley Horton, ele diz assim: adoção, um termo jurídico, é o ato da graça soberana, mediante o qual Deus concede todos os direitos, privilégios e obrigações da afiliação a aquele que aceita a Jesus Cristo. E o Vicente Shen, ele diz assim: a adoção é um ato seu, pelo qual ele faz com que os eleitos justificados se tornem membros da sua família. Em resumo, a adoção é um ato de Deus em nos receber como membros da sua família. Então nós temos duas doutrinas que falam disso. Na doutrina da regeneração, nós somos adotados e nós recebemos a natureza de Deus, a natureza de filhos. Porque qual é a diferença? Qual é a diferença entre a adoção divina e a adoção humana? É que o homem, ele pode adotar um filho. Ele pode adotar alguém que não é seu filho e dar-lhe todos os direitos legais. Mas ele não pode dar a este filho a sua natureza. Esse filho sempre será, em se falando de natureza, um estranho. Mas, no caso de Deus, Deus dá, através da regeneração, a natureza divina ao seu filho. Então Deus não apenas adota legalmente. Isto é percebido, a questão legal, na doutrina da justificação. Mas a adoção de Deus é muito mais do que nos dar direitos. É nos dar a natureza da sua pessoa. Então nós somos adotados, mas não diferentes de Deus, mas com uma natureza dele implantada em nós no momento da regeneração. Então, quando a gente estuda a adoção, a gente tem que ver a paternidade de Deus. Em que sentido Deus é pai? Porque alguns dizem que Deus é pai apenas dos cristãos. Será? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a paternidade de Deus? Deus como pai. Então, a gente precisa compreender que essa paternidade de Deus, ela é variada. Então, Deus é pai
por criação. Deus é Pai por escolha. Deus é Pai por adoção. E Deus é Pai por geração. Então nós temos que saber o que é isso para que a gente entenda em que lugar, em que quadrado nós nos encontramos. Então Deus é Pai da raça humana por criação. Toda a raça humana chama Deus de Pai, porque Paulo diz de quem toda a raça humana toma o nome de Pai. Por quê? Porque nós somos criados por ele. Diz assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, tanto Paulo como a genealogia de Lucas, porque a genealogia de Lucas começa em Jesus e vai retrocedendo até chegar em Adão. E ela diz que Adão é filho de Deus. E que todos os descendentes de Adão são filhos de Deus. Como Paulo diz, de do qual toda a família no céu e na terra toma um nome. Então Deus é Pai, nesse sentido, de todos, porque criou. Em segundo lugar, Deus é Pai por escolha, por eleição. Nesse sentido, Deus é Pai de Israel. Diz assim, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7,6. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho. E Oséias 11,1 diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então a nação de Israel, ela é filha, eles são filhos de Deus por escolha, por eleição. Deus os escolheu dentre todas as nações da terra para serem o povo da sua aliança. O povo a quem ele ia entregar a mensagem do antigo pacto, a quem ele ia entregar os fundamentos da fé. Então esse povo de Israel é filho de Deus por escolha divina. Deus escolheu soberanamente esse povo, e Deus diz, eu não vos escolhi porque fosses o maior, mas de fato vocês são o menor. Então é uma questão de escolha. Então Israel é filho de Deus por eleição. Deus os elegeu, Deus os escolheu para que eles sejam seus filhos. Jesus é filho de Deus por geração. Jesus nunca foi criado, mas gerado. Gerado do Pai desde toda a eternidade. Então a Bíblia diz assim, proclamarei o teu decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso era uma palavra que o sacerdote pronunciava quando ele ungia um rei. Então, quando o sacerdote ungia um rei, que eram os únicos homens do Antigo Testamento que eram ungidos, era o sacerdote e o rei. Por isso a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, o sacerdote e o rei, nem maltrateis os meus profetas. Então, o que acontece? Jesus é filho de Deus por geração. Então Jesus é incriado. Jesus existe desde toda a eternidade com o Pai. O Pai o gerou. Então ele é da mesma natureza, da mesma essência do Pai. Aí pergunta-se nós já vimos que Adão e a raça humana podem ser chamados de filhos de Deus
por terem sido criados por Deus. Israel pode ser chamado de filho de Deus, e Deus o chama assim, porque Deus os escolheu dentre todas as nações da terra. E Jesus é filho de Deus, da mesma essência, porque ele foi gerado e não criado, porque ele é da mesma natureza, consubstancial, coigual, coeterno ao Pai Celestial. Mas aí, e nós? E os cristãos? Os cristãos, eles são filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Nós não merecíamos, não pertencíamos à família de Deus. Só Jesus era filho de Deus nesse sentido. Mas agora, Jesus continua sendo, num sentido especial, nós somos adotados por Deus. Então diz assim, Gálatas capítulo 4, assim, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ruiotecia. Por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que é pai em aramaico e pai em grego. Então aqui tanto o judeu quanto o gentil agora são adotados e tornam-se membros da família de Deus. E na regeneração nós recebemos a natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina, algo que é impossível uma adoção humana. Nós não somos estranhos a Deus. E pela justificação nós recebemos o direito legal de sermos filhos de Deus. Então nós somos tanto por natureza quanto por direito. Nós somos de fato e de direito filhos de Deus por meio da adoção. A adoção, ela tem 3 tempos. Deus nos adotou no passado, no presente e no futuro. Diz assim no passado: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Então o apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E ele diz que ele nos predestinou, prioriza, para sermos filhos de adoção. Então Deus decidiu nos adotar desde a eternidade passada. Então não foi algo que aconteceu agora, que Deus disse, ó, coitadinhos. Mas Deus já tinha decidido que nós seríamos seus filhos por adoção no passado. E no presente, ele disse, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então, por meio do Espírito Santo, nós somos adotados, pelo qual nós chamamos Deus agora de Pai. Então, no presente, nós somos adotados. E no futuro? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Do nosso corpo. Então Paulo diz que falta um aspecto da redenção, um aspecto da adoção. Então ele está dizendo que nós já fomos salvos no nosso interior, mas que o nosso corpo ainda está sujeito à morte, ainda é um corpo de humilhação. E ele diz que no presente momento, toda a natureza e até nós que temos as primícias do Espírito gememos, aguardando esse momento glorioso
em que nós estamos esperando a adoção. E ele diz que essa adoção é a redenção do nosso corpo. É quando Jesus vier e transformar o nosso corpo de humilhação, como diz Filipenses, Paulo em Filipenses, para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Então nós estaremos plenamente adotados. Então essa adoção foi desejo de Deus no passado, nós somos adotados no presente, mas no futuro nós receberemos a adoção completa, o corpo glorificado. E aí a nossa adoção estará completa e nós estaremos na casa do Pai, de fato e de direito. Na teologia, os teólogos criaram uma expressão que ajuda muita gente a compreender certas coisas da Escritura. Essa expressão é já é e ainda não. Porque eles perceberam que na Bíblia tem coisas que partes aconteceram e partes faltam acontecer. E eles descobriram que, por exemplo, você vê uma profecia de Joel. Joel diz: derramarei do meu espírito sobre os meus os jovens, sobre os velhos, até sobre os escravos. Ele diz assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Aí ele diz: fogo, vapor, coluna de fumaça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então a primeira parte se cumpriu, é o que a gente chama de já é, aconteceu. A segunda, a lua se transformar em sangue, fogo e vapor, o terrível dia do Senhor ainda está por acontecer. Então, para definir casos assim, a teologia criou, os teólogos criaram uma expressão para nos ajudar. Chama-se já é e ainda não. Então, quando Pedro diz: derramarei do meu espírito sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. Então, até aí é o já é, ou seja, já aconteceu. Mas existe uma segunda parte: fogo, vapor, coluna de fumaça, lua transformada em sangue, e o terrível grande dia do Senhor, que ainda não chegou, ainda é futuro. Aqui também Paulo diz que nós já somos salvos, mas que estamos aguardando, que já somos adotados, mas que estamos aguardando a adoção completa. Nós já fomos adotados, espiritualmente nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não temos o corpo glorificado. Então, já é e ainda não. Então, no futuro, nós teremos um corpo glorificado e aí a nossa adoção estará completa. A adoção, ela é uma obra da Santíssima Trindade. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, quase todas as cartas do apóstolo Paulo, ele fala muito da Santíssima Trindade. Então é impossível rejeitar a doutrina da Trindade se você conhece as cartas do apóstolo Paulo e se leu-as com cuidado. Então ele vai dizer-nos que a adoção é obra da Santíssima Trindade. O amor do Pai é a causa da adoção. Então Deus nos adotou por amor. Ele diz assim, em João, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o fato de eu ser filho de Deus por adoção provém, emana do amor de Deus.
Então, porque Deus me amou, então ele diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós sejamos chamados filhos de Deus. Já em segundo lugar, essa adoção se dá por meio do sacrifício de Jesus. Então, por causa do amor do Pai, por causa do sacrifício de Jesus. Efésios 1, 5 a 7, assim. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós somos adotados em Jesus Cristo. Quando nós depositamos a nossa confiança no sacrifício de Jesus, nós recebemos a adoção de filhos. Aí ele diz assim, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então nós somos filhos de Deus por causa do seu amor, nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus em Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, e o agente, aquele que realiza essa adoção, é o Espírito Santo. Diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, quem realiza esta adoção é o Espírito Santo. Então o Pai nos amou de tal maneira que desejou nos adotar. Mas para que fôssemos filhos dele, tínhamos que ser purificados, perdoados. E por isso nós somos justificados e adotados e regenerados em Jesus Cristo. E uma vez que nós cremos em Jesus, então dar-se-á a adoção por meio de uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca no nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai. Isso é maravilhoso. É você ter a consciência, é você ter a certeza de que você agora não é mais alguém desfiliado. É que você agora é alguém que tem uma filiação divina, que Deus é seu Pai. Deus não é apenas o seu Deus. Ele não é apenas o seu Senhor, mas Ele é o meu Pai, o seu Pai. Deus agora é meu Pai. Ele resolveu me adotar e me deu a sua natureza. A adoção também, ela tem o seu lado de responsabilidade. Uma vez que nós somos adotados como filhos de Deus, nós agora estamos debaixo da disciplina. Certo? Então, quem não é filho de Deus, muita gente às vezes pergunta, pastor, professor, por que que muitas vezes o ímpio não apanha e o cristão apanha? Por que que o ímpio vive pisando na bola e parece que ele não sofre nada? Por dois motivos. Primeiro, Deus não bate em filho alheio. O ímpio não é filho de Deus, então você já sabe de quem ele é filho. Segundo, Deus castiga aqueles que são seus filhos. Então este é o primeiro argumento. O segundo argumento é que em relação aos não cristãos,
o castigo deles está sendo, é como se Deus estivesse anotando. Então, Deus está anotando o que eles fazem para cobrar deles no dia do juízo final. E o cristão, Deus cobra logo agora. E Paulo diz que nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então nós vamos ver agora. Então o cristão, quando ele se torna cristão, ele também está dizendo: Pai, já que eu sou filho, o Senhor pode corrigir. Eu vou ser filho, então eu vou ter o bônus e o ônus da filiação. Então a disciplina entra na vida daquele que se torna filho de Deus. Em Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, no momento em que você é adotado por Deus, você agora tem a obrigação de obedecê-lo. E não o obedecendo está sujeito às punições decorrentes da desobediência. E a disciplina deve ser suportada pelos filhos de Deus. O autor aos Hebreus diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija. Então, qual é o filho que o pai não corrija? Se bem que nós temos pais hoje que não corrigem mais os filhos, mas nos dias da Bíblia, o pai e o bom pai sempre corrige os seus filhos. E ele diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, ou seja, filhos ilegítimos, e não filhos. Então, quem não tem a disciplina do Senhor, quem erra e o Senhor não corrige, quem erra e o Senhor não tenta trazê-lo para o caminho certo, quem cai no erro e não sofre consequência nenhuma, essa pessoa não é filha de Deus. Porque Deus se importa com os seus filhos, e Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E se alguém não está disciplinado, e disciplinado aqui quer dizer que o que é disciplina? Disciplina é você ser uma pessoa completamente norteada, orientada. Era alguém que chegava em casa e jogava tudo sobre a cama. As coisas dele eram uma bagunça. Ele fazia o que bem queria. Dizia todo tipo de palavrão. E aí o pai chega e diz assim: vamos disciplinar esse adolescente. A partir de agora você vai arrumar as suas coisas quando chegar. Vai colocar o que tiver sujo no local próprio. Vai arrumar seu próprio guarda-roupa. Vai arrumar sua cama. Vai cuidar da limpeza do seu quarto. Vai ter horário para acordar. Horário para almoçar. Se você não chegar na hora do almoço, não come. Se não estiver aqui na hora da janta, não guardaremos a janta. O senhor vai ter tantas horas de internet. O senhor vai ter horas para estudar. Horas para brincar. Horas para ir para a escola. Então a pessoa está sendo disciplinada pelo pai. E aí chega um momento onde aquela pessoa se acostumou com aquele ritmo da vida. E aquilo que era algo do pai agora se tornou um hábito.
Então a pessoa aprendeu a tomar conta das suas coisas, a lavar sua própria roupa, a andar em obediência. Caso contrário, ela sofreria as punições. E aí, isso é disciplina. Então Deus, ele está sempre nos disciplinando. Ele diz, olha, você é meu filho, então a partir de agora você vai ter horário para orar, horário para ler, você vai ser um homem trabalhador, você vai ser uma pessoa de bem, você vai praticar o que é bom, você vai andar direito, na linha, porque na hora que você pisar fora da linha, eu dou-lhe uma palmada. Então tem muita gente que está apanhando de Deus porque está errando e está achando que é o diabo. E está imaginando, está repreendendo o diabo e nem sequer percebeu que Deus açoita a quem recebe por filho. Porque a ideia que a gente tem é que Deus é um pai bonachão, que ele passa a mão na nossa cabeça, que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não bate ninguém. Então, que a pessoa é filho dele e apronta e deita e rola, e Deus fica lá no céu só olhando. O que eu vou fazer com esse menino? Não. Paulo diz que Deus nos corrige para não sermos condenados ao mundo. E a disciplina nos torna participantes da santidade do Pai. Diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Porque o pai corrige o filho, mas às vezes o que ele está fazendo não é bom. É um tiro que sai pela culatra. É um feitiço que virou contra o feiticeiro, ao invés de ele estar fazendo. Mas ele está fazendo com boa intenção. O desejo dele é ajudar aquele filho. E aí ele diz, parecia, mas este, falando de Deus, para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, todas as vezes em que nós tentamos nos emporcalhar, Deus vem e dá uma palmada e diz, não é por aí. Quando a gente quer sair do caminho, Deus diz, cuidado, você vai sair do caminho, vai ter as consequências. Então a disciplina, ela nos transforma em filhos de Deus. E na verdade toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o autor aos Hebreus fala muito dessa correção. No capítulo 12. Então ele diz, olha, quando Deus pune a gente, no princípio não parece legal. É quando um pai está disciplinando o filho naquele momento não gosta. Mas no futuro ele vai ver que era para o bem dele, que era o melhor para ele. Então ele não vai ver a correção, ela não aparece sua bondade logo no início, ela só aparece depois. Quais são os privilégios da adoção? Somos adotados por Deus na condição de filhos adultos. O judeu era filho, mas era uma espécie de filho menino, filho que não podia usufruir da herança. É isso que Paulo nos ensina em Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então Paulo usa essa expressão muito conhecida de que uma pessoa, quando os pais morriam e ela era criança, ela não tinha idade adulta, então ela era dona de tudo, mas vinha os tutores, os curadores, pessoas maiores de idade, tios, parentes, etc.,
empregados da família de confiança, que ficavam responsáveis por aquele menino até ele atingir a idade adulta. Então, daquela hora em que o pai morreu, em que ele tornou-se senhor de tudo, até a idade adulta, ele tinha tudo, mas não podia tocar em nada. Quem administrava tudo eram os maiores, eram os tios, o empregado, a quem o pai tinha deixado, mas ele mesmo não. E aí Paulo diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo. Então ele está falando do judaísmo. Ele diz, quando a gente era menino, que estava lá no Beabá, no ABC, nós não éramos filhos adultos. Então nós tínhamos a herança, mas não podíamos usufruí-la. Aí ele diz, porque tinha tutores e curadores para tomar conta disso. Ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, e como é que a gente sabe quando chegou a plenitude dos tempos? Continuando o texto. Ele diz assim, Deus enviou seu Filho. Então aí, quando começa a plenitude dos tempos? Com a vinda de Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus nasceu de uma mulher como nasce qualquer ser humano, nasceu debaixo da lei, a cumpriu, a obedeceu fielmente, morreu na cruz para satisfazer, para pagar as nossas dívidas para com a lei santa de Deus, e nos remiu de debaixo da lei. E aí diz assim, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então agora, quando nós nos tornamos filho, é filho adulto. Então quando Deus adota um cristão, não adota mais como alguém que não tem direito à herança, que é menino, que era o caso da religião da época, mas adota essa pessoa como um filho já em idade adulta, como um filho que pode usufruir das bênçãos. Então o cristão na adoção, ele é adotado na idade adulta. O Espírito Santo é enviado aos nossos corações. Paulo diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nossa condição depois da adoção é de filho e não de servo. Então ele diz assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então a nossa posição agora não é mais de servo, é a posição de filhos de Deus, filhos por meio de adoção. Quando nós assumimos essa posição, nós agora passamos a ser guiados, dirigidos, orientados, doutrinados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, duas coisas. Primeiro, só é filho de Deus. Como é que a gente sabe que uma pessoa foi adotada? É que ela é guiada pelo Espírito Santo. É que o Espírito Santo agora passa a ter autoridade sobre ela. É que o Espírito Santo diz o que fazer e o que não fazer. Como no caso de Paulo, não vá por aí. Não pregue ali.
Então, o Espírito Santo agora nos guia, ele nos orienta. E nós precisamos, como bons servos de Deus, pedir a direção do Espírito Santo em tudo aquilo que vamos fazer. Ele nos certifica de que nós somos filhos de Deus. Diz que o Espírito Santo testifica, é ele quem dá esse testemunho interno, dizendo assim, você é um filho de Deus, não é alguém que nos diz. É o Espírito Santo que certifica no nosso coração. Pela adoção, Deus nos torna participantes da sua herança. E se somos filhos, somos logo também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então o apóstolo Paulo diz, se nós somos filhos, se nós somos adotados, nós também somos herdeiros das riquezas celestiais do Pai. E em sétimo lugar, Deus decidiu nos adotar antes da fundação do mundo, nós já vimos isso, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Então o que nós vimos hoje aqui, em primeiro lugar, adotar é colocar como filho. Então na regeneração, Deus nos adotou e pela regeneração ele nos deu a natureza de filho, coisa que uma adoção humana não consegue. O ser humano adota alguém, mas ele sempre vai ter a natureza dos seus pais biológicos, nunca a natureza do adotante. Mas aqui não. Pela regeneração, nós deixamos a natureza adâmica e passamos a ter a natureza divina, como semente que foi implantada e que vai germinar e vai crescer. E pela justificação, é como se nós tivéssemos agora o registro de nascimento. Legalmente, então nós somos filhos de Deus, de natureza, de fato e de direito. Só que uma vez filho de Deus, eu descubro que era a intenção de Deus no passado, que Deus me adotou no presente e que essa adoção vai culminar, vai ter o seu ápice, seu apogeu, seu clímax, por ocasião da vinda de Jesus e que eu receba um novo corpo. E sabendo disso, que eu sou agora filho de Deus, eu descubro da responsabilidade que eu tenho de ser um filho de Deus. E que, uma vez me sujeitando a ser filho de Deus e ele como pai, ele vai me tratar como um filho. Então, se eu desobedecer, se eu errar, se eu andar pelo caminho errado, então ele vai me disciplinar. Então ele vai me corrigir. Então ele vai me açoitar. Então o que muita gente está fazendo, pensando que é o diabo, tem que fazer o exame. Será que não é Deus como pai me corrigindo, me transformando? Então Deus como pai, ele corrige. E aí, uma vez filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Né? E agora Deus é o nosso Pai. E Deus é Pai e Ele cuida de nós. Então nós, cristãos, somos filhos de Deus por adoção. Então, de quem é o mérito? De quem é adotado ou de quem adota? É claro que é do adotante e não do adotado. Então, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, porque foi do agrado dele nos tornar seus filhos. E nós respondemos obrigado, obrigado e obrigado. Sou grato e quero andar como um filho de Deus. Então nós recebemos a natureza de Deus e essa natureza de Deus foi como uma semente plantada dentro de nós. E ela vai crescer. E cada dia o que Deus espera é que a gente pareça mais com Jesus Cristo. E você que não é cristão,
hoje Deus quer te adotar. Talvez você não tenha mais pai nem humano. Talvez você tenha se sentido sem pai a vida toda, sem alguém acima de você, sem alguém para ter o ombro amigo, sem alguém para te corrigir. Você fez o que bem queria, mas hoje Deus quer adotar você. E para que Ele te adote e receba em sua família, precisa que você se arrependa dos seus pecados, creia que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados, e aí Deus te coloca como filho. Ele envia ao teu coração o Espírito Santo e começa a uma transformação de libertação dia após dia, que vai levar o resto da vida, mas que começa hoje. O Espírito Santo entra em seu coração e vai moldando você até que você se transforme em um filho, em uma filha de Deus. Então, onde você estiver, você pode agora ter um encontro com Deus. Onde você estiver, você pode se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. E falar com Ele, dizer: Senhor, nunca soube o que era um pai. Andei sempre sozinho, tive que me aprender a me virar, me defender. Perdi meu pai cedo, ou meu pai nunca foi presente. Mas hoje você tem um pai presente, um Deus que quer te adotar, um Deus que quer te fazer membro da família dele. Agora a bola está com você. É você quem escolhe se você quer ou não ser um filho de Deus. E uma vez que você diga: sim, eu quero, então converse com ele agora. Conte para ele o quão arrependido você está e que você quer que ele te perdoe e que ele te adote como filho. E por que ele adotaria você? Porque Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. E porque Jesus morreu na cruz, os seus pecados podem ser perdoados e você pode se tornar, a partir de hoje, um filho de Deus e o Espírito Santo entrar na sua vida e começar a transformação. Transformação esta que vai durar até o final da sua vida. Então você que está desviado pode voltar. Você que não era um crente convertido pode se converter. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar. Invoca o Senhor agora, fala com Ele e te acerta com Ele. Deus abençoe. Até a próxima terça. Em nome de Cristo. Amém.